Você já parou para pensar o porquê que alguns donos de salões têm muito sucesso e outros nem tanto assim? Né? E essa era uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Por que tem salões que crescem tanto, tem um monte de cliente, fideliza e outros não? Bom, seja bem-vindo aqui no quadro Bate-Papo com a Poli. E esse bate-papo hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Como pensa um dono de salão que tem sucesso? Como eles pensam? Qual é a diferença que faz a diferença para uns salões ter muito sucesso e outros nem tanto? Qual é a diferença que faz a diferença para que uns donos de salões consigam ser milionários enquanto outros praticamente passam fome? E essa pergunta atormentava a minha cabeça todo santo dia, né? Porque eu olhava na televisão, eu via alguns casos isolados, mas existiam casos de muito sucesso em salão. E eu e o Cid, a gente sempre conversava e a gente parava e pensava assim, meu Deus, o que essas pessoas pensam? Qual é o diferencial dessas pessoas? Por que elas conseguem ir além? E a gente fica aqui, né? A gente vai lá, a gente faz curso de cabelo, nós vamos lá, a gente participa de feira, a gente faz curso, a gente aprende técnicas novas, né? Eu me lembro que o Cides fez tipo 4, 5, 6 cursos nos Estados Unidos, de mechas, de penteado, aquela coisa toda. Ele voltava pro Brasil com uma esperança extraordinária de que aquilo fosse alavancar a clientela, de que aquilo fosse melhorar a nossa vida, e na verdade isso não acontecia, né? E juntava aquele dinheirinho suado que muitas vezes, né? E aí vem a crise no Brasil naquela época, mais ou menos no ano de 97. Aí acabou, esquece viajar para os Estados Unidos, esquece viajar para a França, para a Espanha, como ele viajava. Nessa época eu nem trabalhava no salão ainda. E aí a crise bateu e ele com aquele todo certificado, ele tinha tanto certificado na parede de cursos que ele fez no Brasil e no mundo, que dava volta assim no salão de tanto certificado. Ele tinha mais de 200 certificados de cursos que ele fez, né? E ele via patinando, e quando eu entrei no salão, o salão também estava com uma dificuldade muito grande, nós dois começamos ali e tal, e a gente sempre se questionava, qual é a diferença que faz a diferença? O que faz alguns donos de salões crescerem e outros não? O que faz alguns salões ir para frente e outros não? E a gente começou a observar que os salões que tinham muito sucesso era porque os donos desses salões, eles faziam treinamento sim, eles faziam curso sim, mas não da área, não do operacional. Eles faziam cursos que abriam a mente deles. Eles faziam curso de liderança, eles faziam cursos de gestão de negócio, eles faziam outros tipos de treinamento. Não é esses básicos, simples, que o Sebrae dá, não é isso. Isso daí é muito básico. E é mais ou menos assim, tá? Eu me lembro que teve uma vez, eu era bem jovem mesmo, né? Tá bom, eu sei que eu sou jovem, mas eu tinha mais ou menos uns 18 anos e eu decidi fazer um curso básico de administração normal, não para salão de beleza, um curso de administração. E eu me lembro que eu teve uma aula que chamava empreendedorismo, e aí eu cheguei em casa toda empolgada, eu já era casada com o Cis nessa época. Falei, amor, porque meu professor de empreendedorismo falou isso, falou aquilo, que a gente tá fazendo isso errado, aquilo errado, não sei o que, nananana. E o Cis pegou e falou assim pra mim, Poli, para tudo. Primeira coisa, quantas empresas o seu professor de empreendedorismo tem? Aí eu falei, nenhuma. Ele falou, então, seu professor na verdade é um empregado que dá aula de empreendedorismo. Então ele sabe, o que ele fala é porque ele pratica ou o que ele fala porque ele leu num livro? Aí eu falei, não, porque ele leu num livro. Ele falou, então, será que ele realmente sabe o que ele tá falando? Será que ele realmente sente na pele o que é ser um empreendedor? E aí a gente começou a prestar atenção que a gente precisava de buscar conhecimento muito mais elaborado, né? Para conseguir ter o sucesso que a gente queria ter. E aí a gente começou a ir em treinamentos, tal, e chegou lá, a gente teve um desafio. Qual foi o desafio? Foi de chegar nesses treinamentos e lidar com pessoas que tinham um nível de conhecimento muito maior que o nosso e donos de mega empresas, donos até de multinacionais. E a gente falava assim, como que a gente vai pegar esse conhecimento e traduzir para a área da beleza? Depois de muito tempo a gente conseguiu fazer essa tradução, a gente conseguiu implementar aqueles conhecimentos para o salão de beleza, e foi aí que a gente decidiu pegar tudo isso que a gente aprendeu e traduziu de uma forma simples para o dono de salão de beleza e criou
tudo que nós criamos, que é a Universidade do Empreendedor da Beleza, que é a minha mentoria. A gente pega conhecimentos complexos, difíceis de entender, de gestão, de liderança, adaptou para a área da beleza, fez ferramentas simples e fáceis para aplicar num salão de beleza. E é por isso que a nossa mentoria funciona tanto, é por isso que a nossa mentoria é tão maravilhosa para você que é dono de salão de beleza, porque é essa mentoria que você precisa, com passos simples e fáceis, aplicáveis para a área da beleza, aplicáveis, que na verdade são práticas que eu faço, que eu aplico dentro do meu salão, que fez o meu salão ser como ele é. E aí foi que a gente entendeu, que caiu a nossa ficha, que os salões, os poucos salões do Brasil que tem muito sucesso, é porque esses donos de salões começaram a pensar grande. Eles começaram a pensar o seguinte: será que eu tenho que ter dinheiro para investir ou eu tenho que investir para ter dinheiro, né? Eles não ficam muito presos se ele tem ou não dinheiro para investir em algo que vai trazer um retorno extraordinário, em resultado, impactar em clientes dentro do salão. Eu vejo muitos donos de salões falar para mim: ai, Poliana, eu queria muito entrar na tua mentoria, mas eu não tenho dinheiro, eu tô com dificuldade. Cara, para e pensa um pouquinho. Se você tá com dificuldade, com o conhecimento que você tem, ele te fez você chegar até aqui. Para você ir pro próximo nível, para você crescer, para você evoluir, você vai ter que ter um conhecimento diferenciado para ir para esse próximo nível, para subir o próximo degrau, né? E para isso você vai ter que tirar dinheiro do bolso e investir. Se você quer crescer, você vai ter que investir. Você vai ter que acreditar que você vai fazer desse conhecimento um grande negócio para a tua vida, né? Então não é um custo, não é uma despesa, e sim um investimento que vai trazer, vai impactar em resultados imediatos no seu negócio. E foi isso, e é essa diferença que eu e o Cides percebemos, que é a diferença que faz a diferença entre o salão fracassado, o dono de salão que é apenas um dono de salão, que é apenas um operário às vezes, por um dono de salão que é um administrador, que gerencia o negócio, que faz o negócio escalar, né? E foi por conta disso que eu e o Cides a gente conseguiu crescer muito. Ah, Poliana, foi fácil? Não, não foi. Mas pra você vai ser muito mais fácil do que pra mim, porque você tem eu não tinha ninguém. Eu tive que ir num treinamento, num curso aleatório, pegar informações que grandes empresas aplicam nos negócios dela para aplicar no meu negócio, que era um salão de beleza. E foi graças a isso que eu transformei meu salão numa máquina de fazer dinheiro. E é isso que eu quero te ensinar na minha mentoria. Se você tem interesse em entender melhor esse conceito de sucesso para dono de salão de beleza, se você tem interesse em entender melhor essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade não de apenas de fazer curso de cabelo, mas também de como gerenciar um negócio, como liderar pessoas, você está falando com a pessoa certa. Então, vai aí, se inscreve no link que está aqui acima se você estiver no Facebook, ou se inscreve no link que vai estar aqui abaixo se você estiver no YouTube, para você poder se cadastrar. Minha equipe vai entrar em contato com você, vai bater um papo com você, para você poder entender como que a minha mentoria vai ajudar você a ter o sucesso que você merece, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse conceito, a diferença entre um dono de salão e o outro dono de salão, aquele dono de salão que pensa como empresário, o dono de salão que pensa apenas como cabeleireiro, como manicure, como maquiadora, né? Então, eu espero aí que você tenha entendido essa diferença, que faz a diferença para você ter sucesso aí no seu salão. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!